Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entramos aqui mais uma vez por misericórdia e permissão do Senhor. Amém? Se em algum momento eu vier a tossir, meus irmãos, nos perdoe, tá? É que eu ainda não estou completamente restaurada da tosse, mas eu creio na minha vitória completa no nome de Jesus. Porque ontem ainda eu estava com bastante febre, ainda dando febre. E na oração de ontem pela manhã, quando eu me levantei da oração que foi postado ontem, Deus tirou aquela febre do meu corpo, pois eu havia passado a noite toda com febre. E ao terminar a oração, a minha roupa estava molhada. Então o Senhor fez com que aquela febre fosse expelida para fora. E ali, louvado seja Deus, Ele me libertou da febre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa noite eu não tive mais febre. Para a glória do nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia, porque Deus é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus nas alturas. Mas eu estava tendo febre todos os dias. Mas o Senhor me curou ontem na oração. Né? E essa madrugada, essa noite eu já não tive mais febre. Para a glória de Deus. Só a garganta, né, que ainda tá bastante irritada. Aleluia. Ou seja, a tosse, né? Até a dor de garganta passou também. Mas às vezes tem ainda um pouco de tosse, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, essa noite eu consegui dormir melhor. Glória a Deus. Já não tossi tanto. E eu creio que Deus está operando. Eu creio que Deus está trabalhando e Ele vai me libertar por completo. Ele vai me libertar por completo, eu tenho certeza disso. Que Ele vai me libertar por completo. Ele permite o vento, Ele permite a prova, Ele permite o vale, mas Ele não nos deixa, Ele não nos abandona no meio da prova, no meio da luta, né? Glória a Deus, aleluia. É só a mão do Senhor mesmo. Tem coisas que é só a mão do Senhor mesmo, porque eu tomei tanto remédio, tomei chá de todo jeito, né? E nada melhorava, então é a mão de Deus mesmo. Tem coisas que é só o Senhor mesmo. Não, às vezes você recorre ao médico, você recorre à medicina, toma remédio, faz tratamento. É claro, a gente faz a nossa parte, né? Aleluia, mas tem coisas que é o próprio Deus que quer trabalhar, que quer libertar, que quer operar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida da gente. Quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, Ele cuida, irmãos. Ele não deixa, mesmo na dor. É como diz a palavra que o Senhor permitiu Daniel entrar na cova. Deus permitiu Daniel ser lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus não permitiu que os leões destruíssem a vida de Daniel. E Deus permitiu para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Deus permitiu para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque ali na Babilônia, aquele povo, eles não acreditavam no Deus de Daniel. Né? Eles não entendiam porque que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles não entendiam, eles não acreditavam que Deus era com Daniel. Então, Deus, para provar que ele era realmente com Daniel, ele permitiu ele ser lançado na cova. Tudo que acontece em nossa vida tem uma permissão do Senhor. Tem uma permissão, é uma provação, e nós temos que passar ela dando glória a Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos deu uma palavra nesta manhã para estar trazendo aqui para vocês, porque mesmo com muita tosse, né, com dor de garganta, e o Senhor, eu não tenho condições de pregar. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho condições de pregar, tô até com falta de ar, meu Deus. E ali, irmãos, eu passei por uma madorna, e naquilo eu via um anjo desceu com uma Bíblia aberta, assim, desceu com a Bíblia aberta,
Isso é para quem crê, é para quem vive pela fé e para quem enxerga pelo Espírito. Então eu deitada, passei por aquela madorna e eu via o anjo descendo com uma Bíblia aberta. Então ele desceu e colocou a Bíblia aberta em cima de mim, né? E eu ali no meu espírito falando que eu não tinha condições de pregar, né? Louvado seja Deus. E o anjo colocou a Bíblia aberta em cima de mim. E o Senhor, ouvia a voz do Senhor dizendo: pregue a minha palavra. Faça a minha vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, ser crente, pregar, louvar, cantar quando tá tudo bem, né? É fácil para qualquer um. Agora, o difícil é você adorar a Deus no meio da tempestade, no meio da provação, no meio da dor, no meio da luta, como eu estava. Aleluia, sentindo dor no corpo. Aleluia, febre, dor de garganta. Então, o anjo desce e me entrega a Bíblia e diz: pregue a minha palavra. Aleluia. Porque a nossa condição, ela não é nossa. A condição não é minha. A condição, ela vem de Deus. Daramandarasi, cantaravassuri manaias. Aleluia. A nossa condição vem do Senhor. Então, meu querido, minha querida irmã, diante dessa experiência que eu estou passando aqui, aleluia, eu digo para você, a tua força vem de Deus, a tua condição vem de Deus, não espere você ficar 100% bem para você fazer o querer de Deus, para você atender o chamado de Deus. Aleluia, porque Deus, ele quer ver a nossa obediência no meio da tempestade, é no meio da luta, no meio da provação, é no meio da perseguição, é no meio das calúnias, das injúrias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque ele quer se manifestar como ele se manifestou na Babilônia para o rei. Aleluia, Nabucodonosor e aleluia, todos que estavam ali que lançaram Daniel dentro da cova. Eu não sei qual é a tua condição no dia de hoje. Eu não sei o que você está enfrentando no dia de hoje, o que você está passando no dia de hoje. Eu só sei te dizer uma coisa, que o Senhor Deus, ele está no meio deste fogo. E ele está dentro desta cova. Talvez você se encontra dentro de uma cova. Às vezes você se encontra no meio de um problema terrível, de uma enfermidade terrível, que você nem mesmo tem força para orar. Você não tem força para cantar, para louvar a Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo e Sila, eles começam a louvar, jogaram Paulo e Sila dentro da cadeia, da prisão. E ali Paulo diz para Silas: Silas, vamos louvar. Então Silas, como que eu vou louvar, Paulo? Com essas cadeias, fomos açoitados em praça pública, nos bateram, nos prenderam, nos jogaram dentro dessa prisão e agora você diz para nós louvar a Deus? Então Paulo disse: sim, Silas, porque não tem outra opção para nós. A nossa saída é o Senhor Jesus. Nós não entregamos nossa vida para Ele, Silas. Nós entregamos nossa vida para Ele, Silas. Então a nossa condição é Ele. Então vamos louvar Ele. Quem sabe assim Ele tem misericórdia de mim e de você e manda um anjo para nos soltar, Silas. Vamos louvar. Alavassuri mandaya sai de canture que alavassuri andere cantara candaramanai. Alamanto e de calavassúria. Você não está entendendo o que está acontecendo contigo. Você não está conseguindo compreender o que está acontecendo. Mas o Senhor Deus, Ele sabe o que está fazendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, louve o nome do Senhor no meio dessa prova. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que se calar.
Muitas vezes a gente tem que ficar de boca fechada e somente louvar a Deus. Muitas vezes a gente conta o nosso problema para tantas pessoas, a gente conta a nossa aflição, é para um, é para outro, pede oração para um, pede oração para o outro, pede oração para o outro, sabe? Às vezes você fica desesperado, pedindo socorro para um, socorro para o outro, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Na fraqueza do homem, na fraqueza da mulher, a gente pede ajuda, a gente clama, a gente quer receber algo. Aleluia. Porque só quem sabe o que passa é quem sente. É só quem está passando é que sabe realmente o que está acontecendo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Se é de ordem física, se é de ordem espiritual, se é de ordem emocional, se é na família. Eu não sei o que está se passando na sua vida hoje, qual é a tempestade que está assolando o teu barco, mas o Senhor manda te dizer que Ele está no teu barco. O Senhor manda eu te dizer que Ele está no teu barco. Como ele estava juntamente com os discípulos naquele barco, Jesus estava dormindo na proa do barco e o barco dos discípulos começou a soprar um vento, a soprar uma tempestade, os açoites eram grandes, o levante era grande, a fúria das águas veio assim para destruir os discípulos e o barco e matar todo mundo. E os discípulos clamaram: Senhor Jesus, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, porque vamos todos perecerem. Jesus se levanta e se coloca na proa do barco, Anaramassui de que andere calavassuri manai, e diz aquele vento, aquela tempestade: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Em apenas uma palavra do Senhor Jesus, o vento se acalmou. A tempestade cessou na mesma hora. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, o Senhor Jesus, ele tem controle sobre a natureza. Ele tem controle sobre a natureza. Ramandaramasui de Cantaravassúria. Você que está temendo este vento, você que está com medo desta prova, você que está com medo, aleluia, dessa perseguição, dessa fúria terrível que está se levantando contra você, aleluia. Deus manda te dizer que hoje Ele acalma este vento, hoje Ele coloca um ponto final nesta fúria das ondas, Ele coloca por terra esse levante do inferno contra a sua vida. Você crê? Alamandarasi kalavassuri manaya saramanai. E o Senhor falou para mim: minha serva, faz para mim que eu faço para ti. O Senhor falou para mim. E eu disse: Deus, eu faço para o Senhor, me dá condições. Me dá condições, Pai, porque eu faço. Se tu me deres as condições, eu faço. Então a condição vem dele. A obra é dele e quem trabalha é ele. O vento pode estar soprando dos 4 cantos da terra, mas Deus tem o controle da situação, do que você está passando, do que você está sofrendo. Aleluia, Deus tem o controle. Até o diabo está sujeito à ordem de Deus. E no dia de hoje, o Espírito de Deus te diz que ele está dando uma ordem para Satanás bater em retirada. Até aqui, não mais. O Espírito de Deus está dando uma ordem para o espírito bater em retirada da sua casa, da sua vida. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Você crê?
Aramandaracia lavassuri canduriaste candaravassaio. Aleluia. Era isso que o adversário queria. Ele disse: vou permitir, vou colocar, jogar uma seta de enfermidade na garganta dela. E ela não terá condições de pregar, ela não terá condições de orar, ela não terá condições de... Olha, irmãos, eu quase cheguei assim, porque fiquei alguns dias sem conseguir pregar. Mas eu falei para Satanás, Satanás, isso é uma prova do meu Deus. Não é você que tá, não é você que tá colocando isso em mim, não. Não, eu não aceito, não. O que está acontecendo é uma prova sobre a minha vida e eu serei aprovada pelo meu Deus, porque não vou negá-lo. Daramandarassaramandai. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, você coloca dúvida e você se pergunta: será que Deus realmente é comigo? Será que Deus realmente está do meu lado? Será que Deus realmente é quem peleja por mim? Então é nesse momento, é nessa guerra que Deus mostra que Ele é contigo. É nessa peleja. É aí mesmo que Ele quer se manifestar para você e dizer: eu sou contigo, independente do que você está passando, independente da guerra que você está enfrentando, eu sou contigo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado. E na oração de ontem o Senhor falou para mim: filha, a prova é de 7 dias. Calma. Eu vou te libertar por completo. E eu disse: amém, Senhor. Em nenhum momento eu murmurei, eu reclamei, em nenhum momento eu quis abandonar, muito pelo contrário, eu senti aquela necessidade, aquele desejo de fazer a obra, de evangelizar, como eu faço todos os dias. Vou fazer a obra lá fora, né? Vou em vários lugares entregar folheto, falar da palavra de Deus. O desejo continuou dentro de mim por todos esses dias. Porque a palavra de Deus, quando ela entra dentro de você, não tem como o diabo tirar. Uma vez que a palavra entra dentro de você, aleluia, não tem como o adversário arrancar de dentro de você o desejo de você fazer a obra, o desejo de você louvar, o desejo de você estar se entregando a cada dia para o Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Aleluia. Então, Paulo e Silas estavam naquela condição, preso, e ali eles começam a louvar a Deus, no meio, dentro daquela prisão, acorrentados, porque eles estavam com correntes nos pés e nas mãos. Olha isso. Aleluia. Paulo chega a dizer que a palavra de Deus não está presa. O inimigo, ele pode até nos manietar. O inimigo pode até querer nos prender, fechar a nossa boca, provocar, com tantas coisas que o aniversário faz. Aleluia. Mas ele não pode destruir o mover do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele não pode. Porque o Espírito de Deus em nós é vida. E quando a vida entra no coração do ser humano, aleluia, o adversário não pode tirar. Louve a Deus no meio dessa prova, irmã. Louve a Deus no meio dessa prova, irmão. Aleluia, você não consegue orar porque o peso é grande? Então chore. Irmã, eu não consigo nem chorar. Mas a tua alma está gemendo diante de Deus. E Deus conhece os gemidos da tua alma. Às vezes você não está chorando por fora, mas por dentro você está chorando e Deus está recolhendo as tuas lágrimas internas. Aleluia. Ele está sondando o seu coração. Não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Manda dizer o Senhor para ti. Alamassara mandara calavassuri calamandara massaio. Ori alava sobre. Dereviasi cantere calamandarácia. Aleluia. Deus nos permite aprovação para sermos aprovados por Ele. Aleluia.
Porque o diabo disse para, aleluia, para Deus, aleluia, Jó, ele te serve porque ele tem tudo. Jó tem tudo, ele é bem-sucedido materialmente. Ele tem tudo, ele é rico, ele tem tudo. Ele tem uma família abençoada, ele tem muitos filhos, tem uma esposa, ele tem tudo, mas toca em tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. O diabo falou para Deus: tira tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar de ti, na tua cara, na tua face. Jó 1 e Jó 2 nos revela. Então Deus disse para Satanás: vai, desce a terra, toca em tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. Mas não toque na sua alma, porque a alma dele é minha. E ali Satanás se retirou e tocou na vida de Jó. Tirou os bens, tirou os filhos. Jó tinha 10 filhos. 10 filhos de Jó morreram todos num dia só. Que dor, que sofrimento, irmãos. Aleluia. O diabo tirou tudo de Jó. Tirou casa, tirou bens, tirou fazenda. Ele era o homem mais rico do Oriente, diz a palavra. E com ordem de Deus, permissão de Deus, o diabo tirou tudo que ele tinha. Até a saúde. E colocou uma chaga maligna da planta dos pés ao alto da cabeça. Mas nem assim Jó negou o nome do Senhor. Ele falou: não. A mulher de Jó chegou para ele e disse para ele: mas nem mesmo diante de tudo isso que você está passando, você não nega o teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, porque ele não serve para nada. Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você está sozinho. O teu Deus te desamparou, o teu Deus te deixou. Olha, você perdeu tudo. Os nossos filhos já morreram. A fazenda já acabou. Tudo que nós tínhamos já acabou, Jó. E tu ainda retém essa tua sinceridade com ele? Tu continua ainda adorando a ele, Jó? Tu continua dizendo que ele vai te salvar, Jó? Então Jó se vira para a mulher dele e diz: como uma louca, como uma desvairada, assim falas tu. Nu eu vim do meu pai, e nu para lá eu tornarei. Eu vim sem nada, e sem nada eu vou regressar para ele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Aleluia, Jó. Ele foi íntegro, sincero até o final da sua vida. E ele diz para aquela mulher, para a sua mulher: eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, vive e que ele há de se levantar por minha causa. Eu sei que o meu Redentor se levantará e julgará a minha causa. Passa o tempo que passar, mas o meu Deus é justo e ele julgará a minha causa. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, porque foi ele que me criou e para ele eu voltarei. Aravassuri kandaravassuri alamandaramasaramanai. E a Bíblia diz que em nada Jó pecou diante de Deus. E Jó foi aprovado. Aleluia, louvado seja Deus, porque a condição de Jó era o Senhor. A condição de Jó era o Senhor. Não havia outra condição. A tua condição, irmã, a tua condição, irmão, é o Senhor. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é advogado, não é juiz, não é médico, não é especialista, não é cirurgião, não é ninguém na terra. A tua porção é o Senhor. O teu advogado é o Senhor.
O teu médico é o Senhor, o teu cirurgião é o Senhor, porque ele é médico dos médicos por excelência. Se tu creres, se tu confiares. Alamandarassuri kandaramacia lamai. Porque se o Senhor quiser te curar agora mesmo, ele te cura. Se ele quiser te libertar agora mesmo, ele te liberta. Porque todo o poder é dado a ele no céu e na terra, na doença, na dor, na enfermidade, glória ao nome dele. Porque ele faz a ferida, ele permite a enfermidade, mas ele mesmo cura, ele mesmo liberta. Ele permite o levante, ele permite a perseguição, mas ele mesmo derruba o perseguidor. Aravasubri candurevacia candaramassaio. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, Ana, louvado seja Deus, não gerava filhos. E Penina provocava Ana todos os dias, porque Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E por causa disso, Penina provocava Ana todo santo dia. Perturbava, irritava, diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Eu quero ler aqui, só para não... 1 Samuel, versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos seus filhos, e todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Aleluia. E assim Penina a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Então, Ana, aleluia, ela desejava ser mãe, ela queria ser mãe. Então, a Penina aproveitava a situação de Ana, que não podia engravidar, para humilhar. Ela aproveitava. Penina, a perseguidora, aproveitava a situação de Ana para humilhar. Aleluia. Aproveitava a situação para perturbar a vida de Ana. E ainda dizia: eu tenho filhos e você não pode ter filhos. Então a Bíblia diz que ela perturbava a vida de Ana todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Penina era uma pedra no sapato de Ana. Tem pessoas que é uma pedra no sapato, usadas pelo diabo para perturbar, para infernizar, para provocar. É uma pedra usada por Satanás. E eis aí a pergunta: qual a diferença entre Jezabel e Penina? Qual a diferença entre Jezabel, feiticeira, idólatra, que havia mandado matar os crentes, que havia mandado matar os profetas, Jezabel, a idólatra? E qual é a diferença entre Penina e Jezabel? A Bíblia diz aqui que Eucana subia, todo ano ele subia com as suas duas mulheres e os seus filhos para adorar na casa do Senhor, para oferecer o sacrifício. Então, Eucana subia com as suas mulheres
E Ana subia junto com todos eles. Penina subia à casa do Senhor também para oferecer sacrifício. Mas eis aí a pergunta: qual a diferença entre Jezabel e Penina? Nenhuma. Porque as duas estão classificadas no rol da perseguidora. Por quê? Jezabel perseguia o profeta Elias para tirar a vida de Elias. E Penina perseguia Ana porque queria ver Ana morrer aos poucos, porque era isso que ela fazia. Ela perturbava Ana todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz. Então, qual é a diferença entre Jezabel e Penina? Nenhuma. Uma era crente e a outra era vaso do cão. E qual é a diferença entre elas duas? Nenhuma. As duas estavam no rol da perseguição. Uma subia na casa do Senhor, Penina. E a outra sacrificava aos ídolos. E qual é a diferença para Deus? Nenhuma. Porque as duas eram perseguidoras. Jezabel perseguia o profeta Elias para matar. E Penina perseguia Ana para destruir a vida de Ana. Então tem crente dentro da igreja que não tem diferença nenhuma de Jezabel. Tem pessoas carregando a Bíblia, conhecedoras da Bíblia, que são iguaizinhas. A pessoa que está lá fazendo o trabalho de feitiçaria. Não tem diferença nenhuma. Qual a diferença entre Saul, que era rei? Deus está falando aqui, irmãos. Eu não vou engolir o que Deus está falando, não. Qual a diferença entre Saul, que era rei, ungido? A Bíblia diz que Saul era ungido para ser rei de Israel. Ele foi ungido pelo mesmo profeta que ungiu a Davi. Saul, ele era ungido para ser rei de Israel. E qual a diferença entre Saul e Saulo? A Bíblia diz que Saulo perseguia os crentes, mandava manietar, mandava açoitar, prender, bater, destruir a casa dos crentes na época. Saulo, o perseguidor. Saulo, o endemoniado. Qual a diferença entre Saul, ungido do Senhor, e Saulo, um homem tirano que só pensava em matar? A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças. Ele respirava ameaças. Ele vivia ameaçando. Ameaçava daqui, ameaçava dali, ameaçava. E era tanta ameaça que vinha de Saulo contra os crentes da época. E qual a diferença entre Saul, ungido do Senhor, para Saulo? Nenhuma. Porque Saul foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas, no entanto, começou a perseguir Davi para matar. Olha isso. Uma pessoa que teve um chamado de Deus, uma pessoa que teve um chamado, ele foi chamado para servir a Deus. Ele teve a oportunidade de servir a Deus. Mas ele usou esta oportunidade que ele teve de servir a Deus, de ser ungido, de ser uma bênção para o povo de Israel, para defender o povo de Israel. Aleluia. Ao invés dele agradecer pela ajuda que ele recebeu de Davi, porque Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante. Ele era da mesma linhagem de Saul, ele era do povo de Deus. Davi foi levantado para destruir o filisteu gigante. Ao invés de Saul agradecer pelo benefício que Deus fez através de Davi, não, ele começa a perseguir Davi. Saul começa a perseguir Davi. Depois de Davi ter matado o gigante,
Quantas pessoas dentro da igreja, você ora por ela, você ajuda ela, você estende a mão, você dá um abraço, você dá uma palavra, você conforta, você jejuma pela pessoa. Mas na primeira oportunidade que ela tem, ela te amaldiçoa. Porque foi o que Saul fez com Davi. Depois de Davi ter se prontificado, Davi foi um instrumento usado por Deus para libertar o povo de Israel do gigante filisteu. E Saul, ao invés de agradecer, ao invés de ajudar o ministério de Davi, não, ele começa a colocar tropas para perseguir Davi, para matá-lo. E qual a diferença entre Saulo e Saul? Nenhuma. Porque Saulo, ele perseguia, ele matava, ele mandava prender os crentes, ele mandava açoitar, porque ele não conhecia a verdade. Saulo não conhecia a verdade ainda. Mas a Bíblia diz que ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Então, ele, após ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele tem a sua visão mudada, ele tem o seu caráter, ele tem a sua vida por completo mudada. Então ali ele se converte, Deus troca o nome de Saulo para Paulo. Aleluia. Mas compreende a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Porque a pessoa ser perseguido por alguém que nunca conheceu a palavra, uma pessoa que nunca experimentou da graça, é uma coisa. Agora, a pessoa passar perseguição com um crente é terrível, irmãos. Penina era crente. Penina não era da bruxaria que nem Jezabel. Penina era crente. Saul era crente, ungido, mas se colocou na lista dos perseguidores. Então preste atenção que não basta só carregar a Bíblia, que não basta só carregar, aleluia, a palavra. Você tem que viver a palavra e permitir que a palavra te mude, como mudou Saulo. Saulo, quando ele conhece Jesus no caminho de Damasco, ali ele tem a sua vida mudada. Mas quantos crentes perseguidores dentro da igreja? Crentes dentro da igreja arrumando contenda, arrumando fofoca, com disse-me-disse, com leva e traz, com inveja. Invejando a vida da outra, invejando a vida do outro. E é crente. E tem a palavra. Está na mesma linhagem de Saul. Tem um chamado para cantar, mas vive perseguindo os outros. Tem um chamado para fazer a visita, para fazer a obra, mas vive no encalço dos outros. Aleluia. Por isso a palavra está revelando. Qual a diferença entre Jezabel e Penina? Nenhuma. As duas foram reprovadas por Deus. Nenhuma. Qual a diferença entre Saul e Saulo? Também nenhuma. Porque ambos deram lugar à perseguição. Se levantou contra a obra de Deus. Um de um jeito e o outro do outro. Mas para Deus dá no mesmo. Então, o que eu digo para você, através da palavra de Deus hoje, é que não adianta. Não adianta se fazer de crente, não adianta se vestir como crente, mas ter as atitudes de demônio. Não adianta carregar uma Bíblia, não adianta ir para a igreja todo domingo. Não adianta ir para a escola dominical todo final de semana e ter atitudes de demônios. Tem que haver transformação. Tem que haver libertação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que está revelando. Que nós possamos ser instrumento de Deus e não de Satanás. Não do diabo.
Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, em Tiago 4, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Porque se cair na mão do diabo, Deus pode tirar. Se a pessoa se humilhar, se arrepender, Deus pode tirar. E se cair na mão de Deus, quem que vai tirar? Quantos crentes fazendo coisa errada, com mentiras, inventando calúnias, inventando fofoca, inventando tanta coisa para prejudicar o outro. Aleluia. E pensa que Deus vai aprovar isso. Deus não aprova de ninguém isso. Essas atitudes, Deus não aprova. Aleluia. Então aqui está a palavra do Senhor. Deus exaltou a Ana e concedeu o pedido do coração dela. Eu quero deixar um recado de Deus aqui, porque o Espírito de Deus está falando com alguém aqui. Você que está sofrendo com uma penina aí no seu encalço, você está passando uma perseguição com uma penina aí no teu encalço, muitas vezes essa penina é até crente, mas roubou o teu marido, roubou o teu filho, fez a cabeça da pessoa contra você, entrou no meio da tua família para causar contenda, para causar problema, uma penina usada pelo cão. Deus manda falar para você, não se coloque como ela, não seja como ela. Porque esta pessoa aí que está no teu encalço, ela é uma penina usada por Satanás. E você não pode se colocar como ela. Aleluia. Porque será como Saul e Davi. Aleluia. Deus, ele reprova essas atitudes. E a pessoa sabe disso. Mas, no entanto, continua fazendo. Continua. Aleluia. Aqui está a palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E muitas das vezes, ambos estão na igreja. Ambos estão com a Bíblia na mão. Mas haverá aquele dia onde verá a diferença entre o que era fiel e aquele que não era. Aleluia. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa te dar uma direção. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus possa, através do Espírito Santo, te convencer. Aleluia. Porque Deus, na sua soberania, aleluia, ele não pode concordar com certas atitudes que pessoas crentes têm, achando que está fazendo certo, achando que está sendo aprovado, porque muitas das vezes não está sendo aprovado por Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Isso em qualquer situação. Então vamos examinar a nós mesmos. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que as nossas obras não sejam reprovadas por Deus naquele dia. Amém? Que Deus venha iluminar vocês. Aleluia. Vamos encerrar com uma breve oração. Amém? Quero já agradecer pelas orações. Eu tenho certeza que muitas irmãs, muitos de vocês oraram pela minha vida, estão orando pela minha vida. Eu sou eternamente grata, eu não tenho como pagar isso a vocês, porque a oração não tem dinheiro que pague. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Deus te abençoe ricamente pelas orações em meu favor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer o Senhor por esta palavra. Eterno Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, eu te agradeço, Pai, aleluia, pelo Senhor ter nos concedido mais um dia de vida. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, eu creio, Pai, na vitória, na cura, na libertação, Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Louvado seja Deus. Obrigada, Pai, pela vida dessa irmã, deste irmão que ora por nós, que ora pela obra, que está disposto a ajudar a tua obra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa ele, abençoa ela, abre as portas fechadas, cura as enfermidades, resolve as causas difíceis, entra com providência, faz uma obra, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que te agradecemos, ó Deus. Gratidão por tudo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.